Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou para o templo, e todo o povo foi ter com ele, que sentado os ensinava. Então, os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na no meio e disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Ora, Moisés na lei mandou-nos apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Diziam isso para lhe armar um laço, a fim de o poderem acusar. Porém, Jesus, inclinando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Continuando, porém, eles a interrogá-lo, levantou-se e disse-lhes: Quem de vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Depois, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo isso, foram se retirando um após o outro, começando pelos mais velhos, e ficou só Jesus com a mulher diante dele. Então Jesus, levantando-se, disse-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, respondeu-lhe ela. Então Jesus disse: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Palavra da salvação. Comentário João 8, de 1 a 11. Santo Agostinho. Onde convinha a Jesus pregar senão no Monte das Oliveiras, no momento da unção, no momento do crisma? O nome Cristo deriva de crisma, e crisma, em grego, quer dizer unção. Sabiam que o Salvador era bondoso, porque dele fora escrito: avança e reina por meio da verdade, da mansidão e da justiça. Trouxe-nos a verdade como professor, a mansidão como libertador e a justiça como julgador. Quando falava, a verdade era conhecida. Como não se irritava contra os inimigos, era conhecida a sua mansidão. Por isso puseram sob tentação a sua justiça, pondo diante dele um escândalo. Disseram entre si: Se julga que nada deve ser feito, não tem justiça. A lei não podia mandar o que não era justo, e por isso invocam a lei, dizendo: Moisés na lei mandou-nos apedrejar tais mulheres. Mas como não abandonaria a mansidão, por meio da qual se tinha feito amar pelas pessoas, deverá dizer que se a deve deixar partir. Por isso, exigem a sua determinação, dizendo: Que dizes tu? Propunham-se com isso encontrar ocasião de acusá-lo, fazendo-lhe parecer infrator da lei. Por isso, acrescenta o evangelista: diziam isso para lhe armar um laço, a fim de o poderem acusar. Mas o Senhor agirá com justiça ao responder, e não abandonará a mansidão. Prossegue. Porém, Jesus, inclinando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Pôs-se a escrever com o dedo na terra para manifestar que os nomes daqueles seriam escritos unicamente na terra, não no céu, onde dissera que os seus discípulos se alegrariam de haver sido inscritos. Pode-se dizer também que, humilhando-se, como demonstrava pela inclinação de sua cabeça, fazia sinais na terra. Ou que já era tempo de que a sua lei se escrevesse na terra e frutificasse, e não pedra estéril como antes. O Senhor não disse: não seja apedrejada, para que não parecesse que falava contra a lei. Tampouco disse: seja apedrejada, porque não viera perder o que encontrara, mas resgatar o que se havia perdido. O que responderá então? Quem de vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Essa é a voz da justiça. Seja castigada a pecadora, mas não pelos pecadores. Cumpra-se a lei, mas não por meio dos seus transgressores. Tendo-os ferido com os raios da justiça, não se dignou os ver cair, mas afastou o seu olhar deles. Por isso segue. Depois, tornando a inclinar-se, escrevia na terra.
Assim, pois, aqueles feridos pela voz da justiça, como por uma flecha, e encontrando-se culpáveis, uns depois dos outros se retiraram todos. E isso é o que diz em seguida. Mas eles, ouvindo isso, foram se retirando um após o outro, começando pelos mais velhos. Ficaram apenas dois, a miséria e a misericórdia. Pois segue. E ficou só Jesus com a mulher diante dele. Creio que aquela mulher estivesse assustada, pois esperava ser punida por aquele em quem não se podia encontrar culpa alguma. Ele, porém, que repelira seus adversários com a língua da justiça, volvendo a ela o olhar de mansidão, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Ouvimos acima a voz da justiça. Ouçamos agora a voz da mansidão. Então Jesus disse: Nem eu te condeno. Nem eu? Por quem temias ser condenada? Pois em mim não encontraste pecado. Como então, Senhor? Incentivas o pecado? Não, absolutamente. Presta atenção ao que segue. Vai e não peques mais. Logo o Senhor condenou, mas o pecado, não o homem. Se fosse fomentador do pecado, teria dito: Vai e vive como quiseres. Esteja segura de que eu te livrarei, por maiores que sejam os teus pecados. Eu te livrarei da geena e dos suplícios do inferno. Não é isso o que diz. Prestem atenção, pois os que amam a mansidão do Senhor e temam a sua verdade, porque o Senhor é, a um só tempo, doce e reto.